Fala pessoal, bem-vindos para mais um conteúdo aqui no nosso canal, onde nós iremos falar muito sobre o Botafogo, que está aí no mercado de transferências em busca de novas contratações, né? O Botafogo também está aí se preparando para as próximas partidas, tanto do Campeonato Brasileiro como também da Copa do Brasil, né? Se você gostou aí, tá gostando do nosso conteúdo, do nosso canal, deixe o seu like, inscreva-se para não perder nenhuma novidade. Mas sem mais delongas, vamos para o vídeo e não esqueça de deixar nos comentários a cidade e o estado de que você está falando. Ainda a camisa de treino um baita jogador do Botafogo. Não entendi. O apresentador te provocando, Pascoal? Não precisa me provocar, eu não tenho nenhum sentimento quanto a isso. O Danilo é um gigante como jogador, é craque. Se não tivesse lesão no tornozelo, ele seria jogador de seleção brasileira. Ele vai estar com... foi convocado para a seleção. Ele vai estar com o filho do técnico da seleção brasileira e ele sabe perfeitamente que... Sabia que eu nunca tinha pensado nisso? Pô, agora, ir ao Botafogo também é tentador por esse aspecto. Porque o treinador da seleção pode escutar do filho boas referências. Claro. E o do Danilo ele não precisa nem escutar, é só ver. Eu não sei como é que ele está, se ele está pronto para jogar. Uma lesão seríssima no tornozelo, horrorosa, né? Então, já jogou alguns minutos na volta dele. Ele jogar na reta final, ele já... na Inglaterra. Já está regularizado no bid, pode estrear amanhã contra o Corinthians. É rápido o Botafogo, hein? É rápido. Contra o Corinthians, Pode falar o que quiser. Mas o Yuri Alberto também volta. Se contratarem o Messi hoje, amanhã, até meia-noite ele joga amanhã. Joga amanhã. Mas amanhã o Yuri Alberto volta essa camisa amanhã. preta do Botafogo, hein? Linda camisa. Eu acho que esse é um jogador, ele é um grande jogador, uma ótima pessoa e eu torço muito por ele. Pascoal, eu conheço o Danilo é de Salvador e criado num bairro periférico chamado Fazenda Coutos, que é num projeto social, ele quase abandona a carreira, né? Ele chegou a jogar na base do Bahia e eu conheço pessoas próximas a ele. Jogava de ponta esquerda lá, né? Jogava de meia, de meia amador, né? Chegou a jogar de atacante também. Ele é da mesma geração do André. André, que era do Fluminense, está no Wolverhampton. A dupla de volantes do Sub-15 do Bahia era o Danilo e André. Poderiam estar no time profissional. E, conversando com pessoas próximas, ele está muito feliz de ter retornado, né? Porque a experiência na Inglaterra foi boa, mas que voltar para o futebol brasileiro com essa experiência da intensidade do futebol inglês e jogar nesse Botafogo pode trazer ele de novo ao protagonismo na posição, né? Que é uma posição de muita concorrência, inclusive, na própria seleção brasileira, né? Primeiro, segundo volante. E ele próximo... tem que recorrer ao Casemiro, novamente, né? Porque eu acho uma ideia boa, não acho uma ideia ruim, não. E eu acho que a sequência que ele vai ter no futebol brasileiro também traz para ele essa motivação de voltar a ser protagonista nessa posição e, consequentemente, né, estar no radar da seleção brasileira há menos de um ano de Copa do Mundo. E do outro lado, o Corinthians tem a volta do Yuri Alberto, né? Está relacionado para esse jogo. Recuperar depois de 2 meses fora de combate por conta lesão séria, de uma né? lesão chata, né? Parecida com a do Oscar, não é? Que o Oscar teve agora? Mas eu acho que acho que é na cervical. Mais para cima, né? A do Oscar foi perto do quadril. Na lombar, o Corinthians deve poupar, sabe quem? Memphis Depay, por conta do compromisso na Copa do Brasil contra a Sociedade Esportiva Palmeiras. Parada super indigesta para o Corinthians, enfrentando o Botafogo, que não jogou no meio da semana. Pezinho para o alto, vai estar fresquinho para o jogo de amanhã no Newton Santos. Elton. Eu não vou conseguir, tem coisa que eu não consigo. Para esse Corinthians... O que você não vai conseguir? Não consigo entender. O Corinthians só joga o Campeonato Brasileiro e tem essas 2 partidas. Joga todo mundo. Você está inconformado com o Memphis a possibilidade do Memphis não jogar amanhã? Eu estou inconformado com algumas coisas. Além de Rodrigo Garro, só isso. Não, toma o cartão amarelo. amarelo. Martínez suspenso. Eu acho, eu já venho brigando, batendo na tecla há um bom tempo em relação a isso, né? Eu converso com muitas pessoas, fisiologistas, preparadores físicos. Recentemente agora estive no Rio de Janeiro com o Bayer Leverkusen, né, conversando. O preparador físico chama Alessandro, é um brasileiro que praticamente viveu a vida inteira na Europa e fez alguns trabalhos com o Ter Stegen na Holanda e agora voltou a trabalhar com ele. Um dos temas que eu conversei foi justamente isso, sobre as condições, a evolução do futebol, quer dizer, tudo evoluiu
menos o jogador que permanece na mesma. Você tem as melhores condições, você tem os melhores controles, você tem tudo, e a cada dia que passa o jogador não consegue jogar. Eu acho que o Memphis deveria jogar. Joga. O momento não é um momento para você tirar jogadores. Você tem o Hernandes, a impressão que dá, né, e Zé? o Garro. É que o Corinthians está meio que rifando o jogo contra o Botafogo. Não, tem que jogar. Vai perder mesmo, pelo menos a gente descansa alguns. E não é garantia nenhuma. Eu não vou jogar contra o Botafogo. Contra o Palmeiras é garantia que ele vai entrar e vai ganhar um jogo? É garantia. O primeiro é na Neoquímica, né? Sim, depois não é garantia nenhuma. Diferentemente do que aconteceu na decisão do Campeonato Paulista. Não é garantia nenhuma. Eu acho que a cada dia que passa os jogadores têm melhores condições. Nós acabamos de ver o Everson falando, olha, eu treino fora também, eu tenho um fisioterapeuta, um personal trainer que trabalha junto com a equipe do clube para justamente trabalhar prevenção, para poder jogar e tal. Zé, a não ser que ele tem algum problema, porque ele não jogou contra o Ceará, está suspenso, e jogou um tempo só contra o São Paulo. Por isso que eu tô jogou dizendo. A partida contra o Cruzeiro, sim. Mas o histórico dos últimos 3 jogos, ele jogou metade. E precisa ver, jogar quanto tempo? Uma coisa são 90 minutos. Qual a intensidade dele? Já que o pessoal está falando de GPS, então vamos falar de GPS, porque hoje você conversa com o jogador não fala com você se ele bateu bem na bola, se ele deu um drible, se ele chutou. Você vai conversar com o jogador, pô, meu GPS hoje deu 15 quilômetros. Vamos ver também aí o que falaram o pessoal da Sport Center, falando sobre essa nova contratação do Botafogo, né? Falando sobre outras contratações, falando sobre todas as notícias do Fogão. Te responder, é só um jogo de nível de dificuldade a mais, porque é fora de casa, num gramado diferente e, acima de tudo, contra uma equipe que tem um poderio técnico invejável. Tentando se acertar com o novo treinador, que começou a trabalhar de maneira quase que automática em relação à adaptação aí aos problemas e às características do futebol no Brasil. E o Corinthians, sem os reforços que o Dorival pediu, porque a condição de contratação praticamente inexiste, vai ter que ir rodada a rodada, tentando sobreviver. E o Dorival, inclusive dando indícios, Breler, de que pode colocar um time misto para enfrentar o Botafogo. Tem Copa do Brasil no meio da semana, é realmente uma sequência pesada de jogos. É o certo a se fazer, ainda mais olhando para o Botafogo e pensando no Campeonato Brasileiro. Será que o objetivo do Corinthians pode passar pela Copa do Brasil ou simplesmente se livrar de rebaixamento, esquecer todo o sofrimento de lutar contra o rebaixamento como aconteceu na temporada passada? Como é que você vê isso? Poupar no Brasileiro para o Corinthians nessa situação é um risco muito grande. Racionalmente, se o pensamento fosse frio, o Corinthians focaria bastante suas energias no Campeonato Brasileiro, mas tem Palmeiras, tem Copa do Brasil, por ser um clássico, o Corinthians também, a comissão técnica do Dorival, devem se apegar a essa possibilidade de passar do rival e evitar uma crise ainda maior. Porque se é eliminado da Copa do Brasil diante do Palmeiras, vai ter mais protesto, vai ter mais chiadeira da torcida. Então, naturalmente, eu consigo entender esse movimento e acredito que o gramado sintético é algo até secundário nisso, mas a maratona e Copa do Brasil no meio, enfrentando o rival, pesa mais. E do outro lado, tem um Botafogo que, se a gente olhar o David Ancelotti, ele conhece muito menos o futebol brasileiro, chegou a menos tempo do que o Dorival e já tem uma situação muito mais estável, porque o projeto esportivo do Botafogo dá essa solidez, oferece esse alicerce para o David trabalhar. É claro, contou também com um ótimo encaixe do Montoro no time, né? Agregou muito ali na criação de jogadas, um time que apresentou outra fluidez se comparado ao time do Mundial. Mas apesar dessa crise momentânea do Botafogo, saída do Renato Paiva, chegada do David, um técnico jovem ainda, o Botafogo consegue amortecer isso com um ambiente mais profissional, com capacidade de investimento, mas não só derramando dinheiro, mas fazendo um bom trabalho de scout, um bom trabalho científico por trás. Então, são cenários opostos. Naturalmente, o Botafogo favorito, um Botafogo que não perdeu depois do Mundial de Clubes, e o Corinthians lidando, né, com muita pressão fora de campo, pressão de torcida, pressão interna, e uma instabilidade política que, tô com o André, naturalmente já tem afetado no campo. Bom, o Yuri Alberto ele foi relacionado depois da sua recuperação de lesão.
Falávamos aqui sobre os reforços e reforços milionários do futebol brasileiro. Mostramos aí a imagem, o jogador que chega também por 22 milhões de euros. É o jogador mais caro da história do Botafogo. 24 anos, tem contrato até julho de 2029. Ele foi formado lá pelo Palmeiras. Estava no Nottingham Forest. Como é que você vê a chegada do Danilo no Botafogo, Breler? Providencial, Marcela, porque perde o Gregori, que ao lado do Marlon Freitas estruturava o meio-campo, principalmente na proteção à defesa. O Marlon Freitas é o jogador de mais saída, um cara com mais qualidade para chegar à frente. O Gregori ajudava muito ali não só na proteção à defesa, mas a dar combate quando o Botafogo saía na pressão para marcar. E o Danilo tem essas características mais próximas às do Gregori, embora eu veja que o Botafogo consegue... É claro que é muito difícil. O Gregori já virou uma referência no Botafogo por ter sido campeão brasileiro e da Libertadores com grande importância para a equipe. Mas falando em qualidade técnica, em potencial, eu vejo que o Botafogo sobe de nível com essa contratação, porque o Danilo, além de um ótimo marcador, também tem muita qualidade com a bola no pé. Com o Marlon Freitas tende a se dar muito bem, né? Porque os dois tratam bem a bola. Então é mais de encaixe, mais de como o David vai fazer esse mecanismo funcionar, mas como jogador, a reposição foi não só a altura, mas para mim, até por ser um jogador mais jovem, jogador que pode também render retorno financeiro, o Botafogo foi muito bem no mercado ao trazer o Danilo. E sabendo, de novo, que nenhum jogador merece carregar a pressão de ser o atleta mais caro da história. O Danilo é um volante, um cara que no Palmeiras era ali muito operário, surgiu da base, mas não precisa ter essa grife toda, essa pressão da torcida. Valor é o que ele vale, por ser um jogador jovem que estava na Europa, se lesionou, está bem agora para jogar no Botafogo, mas não para ser um protagonista, para ser mais um coadjuvante numa equipe que... a grande característica é justamente não ter uma estrela. E o Danilo não precisa ser esse cara. Dito isso, ele será muito cobrado, porque vai ser lembrado por isso. Samuel Lino vai ser cobrado, Vitor Roque é cobrado. Não tem jeito. Tem valor alto, a torcida olha de uma maneira diferente. André Kfouri, como é que você vê a chegada do Danilo ao Botafogo? Titular absoluto? Eu acho que ele tem condição de ser um dos protagonistas do time. Eu vou divergir um pouco do Breler aqui. Eu concordo, eu entendo a linha de raciocínio dele, é um jogador essencialmente de marcação, para fazer um trabalho que é fundamental para qualquer equipe de futebol, mas que muitas vezes escapa a maioria dos olhares, porque esse tipo de jogador nem sempre está envolvido no grande momento do jogo, né? São ações defensivas, é um jogador de suporte, é mais um coadjuvante, né? Você usou esse termo, tá? Mas... o potencial dele é para mais do que isso. E essa função hoje, ela é exercida nas grandes equipes de futebol do mundo, e o Botafogo se enxerga aqui no nosso quintal como um time desse quilate. Essa função do Danilo nessas equipes, ela é exercida por jogadores que conseguem fazer o outro papel, que com a bola também sabem jogar, sabem passar, tem clareza, tem visão, tem leitura, tem chegada. Eu acho que o Danilo pode crescer para ser esse tipo de jogador. Ele vai precisar de muita ajuda, ele vai precisar de orientações no sentido de fazer coisas que talvez ele até não saiba que tem capacidade para fazer e com excelência, mas isso faz parte do crescimento de jogadores com treinadores atentos, e tomara que a comissão técnica atual do Botafogo tenha dele essa impressão. Eu tenho a minha impressão é que ele deve ser um dos protagonistas do time, porque ele tem qualidade para ser um jogador de um perfil muito alto aqui no Brasil. Ele já está no bid, o nome dele está regularizado, mas ele não deve entrar em campo, ele está se recuperando ainda de uma lesão, e ele fala, inclusive, na entrevista, que ele não está pronto fisicamente, né? Ele precisa ainda recuperar a parte física, precisa ter um pouco mais de ritmo de jogo, mas em breve estará ali como titular do David Ancelotti, não temos nenhuma dúvida. Eu estava no Nottingham Forest, sofre uma contusão muito séria, né? Logo na primeira rodada do campeonato inglês, né? Que tamanho que é essa contratação? E eu me pergunto, chega para ser titular?
Porque tem briga, né? Tem jogador. Claro, o Gregory saiu, né? Sim. Mas temos o Marlon Freitas, tem o Alan. O que você acha dessa importância do Danilo? Chega para ser titular ou vai ter debate aí? Sempre é disputa, né? Mas eu acho que é um jogador que foi contratado com status de titular. Não é um substituto do Gregory, porque o Gregory é um volante mais marcador. Aquele primeiro volante, o Danilo, não é esse jogador. É um jogador que funciona muito mais como segundo homem de meio campo. Faz, obviamente, né, a função também de volante. Eu acho que na Inglaterra ele ganhou um pouco mais até de repertório. Mas é um jogador que chega para trazer intensidade. É um jogador que atua de área a área, né? E tem essa experiência agora do futebol inglês de intensidade, de força física. Eu acho que o Botafogo foi buscar isso, porque é característica desse elenco também. Eu acho que chega com o status de titular. Eu tive a oportunidade, Edu, inclusive, o Danilo, para quem não sabe, é natural de Salvador, de um bairro muito humilde, né, o Fazenda Coutos, conversando com pessoas próximas a ele. Ele está muito feliz de ter retornado ao Brasil, porque ele vê no Botafogo a oportunidade de recuperar a sequência de jogo, de ganhar de novo um status, né, de uma revelação do futebol brasileiro com potencial de seleção brasileira e que tem uma perspectiva de títulos que o Nottingham Forest, por mais que ele estivesse jogando na Premier League, não tinha. Então é claro que isso também traz uma motivação para o jogador e contagia também um grupo que precisa, né, de reforços visando as competições que tem pela frente. E ele é muito novo ainda, né? E eu lembrava mais cedo, o Patrick de Paula fez com ele uma dupla importante, aliás, um trio importante. Também tinha o Gabriel Menino, né? Os dois voltam a se encontrar. O Patrick de Paula perdeu espaço no Botafogo, mas tem esse reencontro dos dois ali da época do Palmeiras. Só para a gente fechar aqui, e com o David Ancelotti, quem sabe tem um caminho mais fácil para chegar na seleção brasileira, né? Ô pai, o cara é bom, o cara treina bem, sangue bom, de repente. Por mais que ele agora vá se juntar à seleção brasileira apenas na Copa do Mundo, né? É um cara que está ali em contato com o pai, obviamente, durante todo o tempo. Mas eu acho que o Danilo vai ter que mostrar isso dentro de campo, né? O Ancelotti vai observar. O Ancelotti já está visitando os clubes, já está assistindo jogos, já viu o jogo do Botafogo, inclusive. Jogando bem, será convocado. Rapidinho, a comparação com o Gregory, ganha o Botafogo? Eu acho que mantém o nível. Mantém o nível com o potencial de ser mais jogador, porque é muito mais jovem. E você deixou claro, diferentes as situações, né? Vocês concordam também? Qual a sua opinião desse jogo? Com quem vocês concordam? Quem vocês acham que está certo aí nesta opinião dos placares aí? O que é que vocês acham? Comenta aqui embaixo também o que é que vocês acham também dessa partida, como vai ser, né? Se o time do Botafogo vai sim continuar nessa crescente, vai sim engolir o time do Corinthians, né? Eu acredito que essa crise do Corinthians também, o Botafogo tem que aproveitar também esse momento, né? O Botafogo tem nada a ver com isso, tem que ir para cima, vai sim, acredito, tem que fazer um bom jogo, né? Na minha opinião, o time do Botafogo tem que aproveitar esses momentos, né? O time do Botafogo que está aí subindo na tabela, vai sim dar trabalho, né, nessa competição. Botafogo que é um dos favoritos, querendo ou não, os antes queiram ou não, o Botafogo está sim começando a crescer nessa competição. Você vê hoje aí, o Botafogo vem, né, de uma crescente muito boa nos últimos 5 jogos. O Botafogo teve apenas um empate, o resto são vitórias, né? Veio de 3 vitórias consecutivas, um empate e agora uma vitória o último jogo, né? E agora o quinto colocado com 25 pontos, né? 9 atrás do líder, contando que o Botafogo tem 2 jogos a menos, né? O líder tem 16 e o Botafogo tem 14. Então, esses jogos assim, principalmente esses jogos importantes, onde o Botafogo não pode perder ponto, como é o jogo de amanhã no caso, jogando em casa, o Botafogo tem que aproveitar esses momentos e ir para cima, né? Lembrando que o Botafogo joga amanhã e também volta a jogar em casa novamente desse jogo, já pelas oitavas de final da Copa do Brasil, contra o time do Bragantino também em casa, né? No Newton Santos. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!